Vai chover aqui. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 29 de agosto, aniversário do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Esse médico maravilhoso que cuida de cada um de nós como se fôssemos filhos dele. E temos que agradecer demais a doutor Bezerra, né? Por tudo que ele Poxa, tem feito por todos então, nós. ó, Então, vamos agradecer a Deus, né, pelo maravilhoso. auxílio desses queridos amigos do espiritual, estão sempre aí nos orientando, nos confortando, nos socorrendo quando a gente necessita, né? Ao médico das almas, nosso Nossa, Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, esses espíritos de escola que trabalham incessantemente na seara do Senhor para ajudar essa população, essa humanidade, né? Ainda tão delicada, podemos dizer assim, com tanto problema. Mas estamos na caminhada, estamos na caminhada. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e sempre pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe, esclareça, ampare, console aqueles nossos irmãos que se encontram num maior sofrimento, porque são muitos também. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, que vêm do coração dos amigos espirituais que conosco se reúnem para esse estudo, pedimos ao Senhor que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, graças a meus Deus. amigos, nesse horário das 5h30, a gente estuda essa obra, ó. O Livro dos Médios, tá? O Livro dos Médios, essa publicação de Allan Kardec, Kardec. essa obra aqui maravilhosa, que é uma verdadeira constituição de sobre mediunidade. Então, vamos lá começar. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 10 da segunda, da natureza das comunicações. E a questão é a 133, tá? Quem? 133. Ok. 133. Vamos lá iniciar aqui. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificante, de livre vontade, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente, Inteligente. né? Então, aí a gente lembra das mesas girantes, né? Quando aqueles companheiros daquela época faziam uma pergunta e entre aspas, né, a mesa respondia, porque não era a mesa que respondia. Então fazia uma pergunta boba, uma coisa, às vezes tola, né? Porque no início, a ideia era essa, era provar a existência da espiritualidade. Então ninguém, quando tinha aqueles saraus, né, naqueles salões, ao final da festa, quem ficasse até o final ia lá para aquela salinha separada e ali realizava aqueles fenômenos que o pessoal achava interessante, né? Então, a partir do momento que eles começaram a fazer perguntas, as primeiras perguntas eram bobagens, mas as respostas mostravam o quê? Uma inteligência. Mostravam uma inteligência. Então, é isso aqui. Dissemos que todo efeito que revela da sua causalidade, quer dizer, da sua causa, um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente, que uma mesa não podia responder. Né? Até se... Que dia é hoje? Sábado. Uma mesa não pode dar essa resposta. Mas se a resposta era coerente, era racional, e foi isso que chamou a atenção de Kardec, aí ele disse assim: tem uma causa inteligente. Tem uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa. Nós estamos estudando a questão 133 do Livro dos Médiuns, capítulo 10 da natureza das comunicações. 133. Então, ele diz aqui: assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional,
pode ser considerado uma manifestação inteligente. Observado que não tinha nenhuma mistificação. Observado que não tinha ninguém querendo fazer gracinha com fiozinho, aquelas coisas que existiam, né? Na época de Kardec tinha muita mistificação, pessoas querendo enganar. Isso era muito comum, era muito comum. Então eles tomavam todas as precauções para verificarem se não tinha alguém querendo dar um golpe. Provado que não tinha nenhum fiozinho escondido, né? Começavam as sessões de perguntas. Como falei no início, as perguntas eram bobagens, coisas bobas, interesses mundanos por ali. Mas as respostas, elas eram coerentes. Elas eram coerentes, né? E às vezes tinham até algumas respostas mais complexas. Então, até o pessoal começou a ficar achando aquilo estranho, né? Poxa, uma mesa não pode responder a uma pergunta, que é uma pergunta bem elaborada. Não pode, não pode responder. E aí começam os pontos de interrogação na nossa cabeça. Se a isso houvesse de ficar circunscrito, o resultado só muito secundário interesse do despertaria. Se ficasse apenas naquelas curiosidades, naquelas bobagens, ninguém ia levar avante, porque é aquela coisa, né? Uma hora o pessoal diz assim, ah, cansou, vamos inventar outra novidade. Então, aquilo teria um interesse curto, mas não foi assim que aconteceu. Contudo, já seria alguma coisa, é claro, o darmos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Numa, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. Sim, uma mesinha batendo, respondendo umas bobagens, quer dizer, respostas às bobagens foram perguntadas, ninguém, se não passasse disso, uma hora todo mundo ia cansar. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular que permite regular e contínua troca de ideias. Quando a tal mesa, a tal cestinha, começa a responder perguntas mais complexas. Aí o pessoal diz: ó, peraí, tem alguma coisa aí, não é possível. E até faz troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Eu faço uma pergunta sobre algo que eu estou pesquisando e eu recebo uma resposta, né, que realmente colabora comigo. Os meios de que hoje dispomos, lembrando que esse livro foi publicado em 1861, os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, com o passar do tempo, essa comunicação foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando. E aí passou a ficar uma coisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, que está lá do Livro dos Espíritos, número 100, da variedade infinita que apresenta os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, né? Espíritos de segunda ordem, bons espíritos, sendo que dentro da classe, lá da ordem de espíritos imperfeitos, há várias gradações, dentro dos bons espíritos também há várias gradações, só quando você chega dos espíritos de primeira ordem, que só tem uma, espíritos puros.
Então ele diz aqui, né? Quem estiver bem compenetrado segundo a escala espírita, que começa lá no item 100, mas o que a gente mais fala é a 115, né? Quando os amigos dizem que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, quem estiver bem compenetrado segundo a escala espírita, está lá no item 6 do Livro dos Espíritos, da variedade infinita que apresentam os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações. Claro, a comunicação de espírito de terceira ordem é diferente da comunicação de espírito de segunda ordem. Que estas vão de refletir a elevação. A elevação, ou baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Então, você pega o espírito de terceira ordem e a mensagem de um espírito de segunda ordem, você vai perceber que há diferença. E essa diferença se baseia no grau de elevação de cada um. Que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens. Então, você pega uma mensagem de um homem leviano, vulgar, que quer escrever alguma coisa, e um texto de um homem evangelizado, moralizado, sobre determinado assunto, nós vamos perceber a diferença. Aí ele diz aqui, né? O saber e a ignorância deles, seus vícios, suas virtudes, né? Dentro dessas duas escalas, que numa palavra elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens. Desde os selvagens, lembrando, não é? Da época que esse livro foi escrito, eles usam esses termos selvagens, querendo se referir aos nossos indígenas, né? Daqueles homens muito brutos, ignorantes, né? Desde o selvagem até o mais ilustrado europeu. Em quatro categorias principais se podem agrupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, essas comunicações, né, se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Agora, na questão 134, Kardec vai analisar as comunicações grosseiras. São aquelas concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, né? Baixo nível, ainda coberto de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Fácil da gente detectar. É só observar hoje aí certas músicas, né? Então vai aí. Vamos aí. Tem umas que você diz assim, meu Deus, como é que uma pessoa ainda grava uma música dessa, que se diz que é música, né? E que as pessoas às vezes passam com os carros, né, em alto volume, tocando esse tipo de música, que às vezes tem duas estrofes, quanto tem isso tudo. E em cada estrofe, três versinhos que fica repetindo aquela barbaridade, né? Palavrões, outras coisas mais. De vez em quando alguém acha bonito, pega ali bota, né? Lá aí no aplicativo aí da internet e sai tocando, bota logicamente aquela caixa de som poderosa do seu carro, não é? E passa tocando aquelas músicas, você diz assim, não acredito que uma pessoa ouça esse tipo de música. E pior ainda, que alguém tenha coragem de escrever. E detalhe, vende, eles ganham dinheiro. Então são as comunicações grosseiras. Aí ele diz aqui, ó, repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo, quer dizer, tolo, de toda a delicadeza, ou carente, né? De toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que acordemente, com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Acho que eu estava falando aqui são as obscenas. Comunicações frívolas, 135. Emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões. Espíritos irresponsáveis, a maioria deles. Antes maliciosos do que maus.
e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas. As famosas piadinhas, né? Que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes. Já falamos daquele espírito, né? Que Kardec apresenta no Obras Póstumas, que está lá no Obras Póstumas, esqueci o nome dele, é, que ele dizia que era o espírito, que ele, Zéfiro. Zéfiro. Zéfiro, é Zéfiro, né? Zéfiro. É, que ele era muito É, espirituoso. Às vezes ele se manifestava contando piadinhas, e às vezes era até muito crítico, né? Fazia aquelas críticas, bordar críticas assim, ferrenhas, contava piadas, né? Fazia gracinhas, às vezes falava coisas sérias, mas era assim, né? Então, ele diz aqui, as espíritas saem-se às vezes com tiradas espirituosas e bordadas, e por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades. Era o caso dele. De vez em quando, entre uma piada e outra, entre uma crítica e outra, ele falava duras verdades para aquelas pessoas, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a franqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. De vez em quando você vê lá nas redes sociais que eles dizem que uma nova psicografia do Dr. Bezerra. Né? Uma nova. Agora é o Chico que já está dando psicografia. É o que eles estão apresentando por aí. Quando você lê a mensagem, você diz assim, pelo amor de Deus. Se o Chico, quando estava encarnado, não falava assim, não escrevia isso, imagine agora desencarnado, né? Mas a pessoa botou lá, doutor Bezerra, aí você vai ler os comentários. Nossa Senhora. Então, nós temos aí, hoje, a vontade disso aí. 136. As comunicações sérias são ponderosas, quer dizer, ponderadas, equilibradas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria, objetivo e útil, ainda que de caráter particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Interessante isso. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Não, não, gente, algo que não seja verdadeiro, com segundas intenções. Não simplesmente porque estou nem aí se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas eles, se eles se enganam, é de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Aqui voltamos a colocar aquela observação que está na primeira carta de João, que não é o evangelho, não é o quarto evangelho. Essa primeira carta de João está depois do Ato dos Apóstolos, está depois das cartas paulinas, tá? Que às vezes a pessoa confunde e vai buscar no Evangelho de João, que é o quarto evangelho. Não, está depois das cartas do Atos dos Apóstolos, está depois das cartas paulinas. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos de João, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque se apresentarão muitos falsos
profetas, que só querem nos enganar. Então, há 2.000 anos atrás, Paulo de Tarso não, João Evangelista já nos alertava para essa questão. Não é porque é um espírito desencarnado que eu tenho que acreditar no que ele está falando, não é? E eles não ficam chateados se a gente analisar bem, como diz aqui, ó, passar pelo crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Inclusive, eu recomendo a vocês a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 2, capítulo 2 da introdução, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Tem um trecho aqui, tá, se eu não me engano, no 7º parágrafo, quando está escrito assim, porque, gente, isso é muito importante. Aquele que analisa bem uma comunicação pode escapar de muita bobagem. Está aqui no parágrafo 7, que é do capítulo 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, ó, o primeiro exame comprobatório, quer dizer, de uma comunicação, sem contradita o da razão, a qual cumpre e se submeta. Então, o primeiro exame comprobatório é o quê? É o da nossa razão, tá? A qual cumpre e se submeta sem exceção. Reparem o que eles dizem aqui? Sem exceção. Ah, mas e do espírito tal? Sem exceção. E do espírito tal? Sem exceção. Tudo, tudo o que vem dos espíritos. Recomendação da espiritualidade. Nós devemos analisar tudo, tudo o que venha dos espíritos. Nada de abraçar e levar para casa, à primeira hora. Aí ele diz aqui. Por favor, que na hora eu botei aqui primeira carta de João, quero confirmar. Tem Segundo, Hã? primeira carta de João, capítulo 4, versículo, Capítulo 4, versículo 2? Não, versículo 1. versículo 1, tá. Isso. Botei aqui, obrigado. Voltando ao Dentro do Evangelho, livro. né? Ele diz aqui, o primeiro exame Evangelho eu já botei. comprobativo é, pois sem contradito, quer dizer, sem contradição, sem questionamento, o da razão, Obrigado. a qual cumpre e se submeta, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Aí ele continua, na teoria, em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Apareceu uma contradição, uma suspeita, recusa. Como diz o outro, né? É melhor você recusar sem verdade do que aceitar uma mentira. Porque se for verdade, vai voltar. Então, isso aqui. Aí ele continua. Incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então, está dizendo que esse trabalho ele poderá ficar incompleto se aquele que recebe a mensagem, ao fazer o exame, não tiver muito conhecimento. Ele não vai perceber a contradição. Por isso que Kardec diz: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, se você não tiver um conhecimento satisfatório, você talvez não tenha condições de fazer essa avaliação. Aí ele continua aqui. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Se eu disser assim, eu li, eu desconfio que tem alguma coisa, mas
eu não consegui achar onde está o negócio, o problema. Aí ele diz assim, ó, buscar, nesse caso, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. O que eu posso fazer? Eu desconfio que não está legal. Mas eu gostaria de saber aonde é que está a contradição. Eu vou buscar alguém, de repente um companheiro da casa espírita, que eu confio, que eu saiba que tem um estudo, busca estudar com mais profundidade, ou então de pessoas que estudam, para que eles analisem, né? De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Aí depois ele diz aqui, ó, a concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando o médium, sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com o espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Se é o médium de obsidiada, ele diz assim, eu vou mandar esse texto, vou apresentar esse texto para vários espíritos e vou analisar a resposta deles. Ora, se ele está sob obsessão, esse espírito vai se apresentar para ele e dizer assim: sou João, evangelista, é claro, não vou ser qualquer João. O texto está sensacional. Daqui a pouco, esse mesmo espírito diz assim: Paulo, mas não é qualquer Paulo de Tarso. Maravilhoso texto, pode acreditar. Aí o outro chega, Pedro. Pedro, o apóstolo. Cefas, para os mais íntimos, Cefas. Entendeu? Entendeu? Então, o obsessor pode se apresentar com vários nomes, e aí ele vai levar para casa essa mensagem. Então, ele diz assim: é evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com o espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá, na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médios, no mesmo centro. Olha quem está dizendo aqui. No mesmo centro, porque pode estar sob a mesma influência. Então, o ideal é que você pegue aquela mensagem e não deixe ela restrita aos trabalhadores de uma mesma casa espírita. Porque pode ser que os médios dali estejam obsidiados. Então, você pega aquela mensagem, manda para o Leon Denis, manda para a casa de Eurípides, manda para a casa de Francisco de Assis, entendeu? Grupos diferentes, médios diferentes. E pede a resposta. E aí você analisa. Aí ele diz aqui: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Por isso que ele falou você levar mensagem para outras casas espíritas. Então, a gente está vendo aqui, né, nessa questão 136 do Livro dos Médiuns, por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores, isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Então a gente pode botar aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, capítulo 2, que vai dar direitinho com a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Há 2000 anos que João fala isso. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distinguam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é muito fácil, não, gente. Aí eles aqui, o que nem sempre é fácil. O que nem sempre é fácil. Porquanto, exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios
procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Então, é aquele que fala, como o povo diz por aí, que fala bonito. Lembra? Tinha um personagem até da escolinha do professor Raimundo, né? Caríssimo professor, não tinha? Que ele usava aquelas expressões, não sabia nada, não sabia nada. Caríssimo mestre. Então ele escreve usando aquelas palavras rocambolescas. Aí você olha o texto, É o nossa, Rolando Lero, né? era isso. Também tem no plano espiritual. Então, ele faz assim. Aí você, para ler, diz assim, nossa, eu tenho que pegar o Aurélio, que a mensagem é tão poderosa, o espírito dela, que eu não estou conseguindo nem ler. Eu só posso ler essa mensagem com o dicionário do lado. Ah, só pode ser o espírito superior para falar desse jeito. E está dizendo aqui, cuidado. Então ele diz aqui, ó, a sombra, e por isso que ele diz que não é fácil você distinguir a verdadeira da falsa. Ele diz, a sombra da elevação da linguagem. A sombra da elevação da linguagem. Palavras bonitas, né? Que certos espíritos, presunçosos ou pseudo-sábios, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Aí eu me lembro do livro de Agostinho, Confissões. Confissões de Aurélio Agostinho. Quando Aurélio Agostinho entrou em contato pela primeira vez com o Evangelho de Jesus. Ele, né, de evangelizado não tinha nada. O interesse dele qual era? Alcançar uma posição de destaque dentro da igreja, inicialmente, né? Lembrando muito Paulo de Tarso, Saulo, lembrando muito bem Saulo, né? Uma posição de destaque dentro da igreja, de mando, vaidoso, não estava muito preocupado com os ensinamentos morais, nada disso. A mãe dele, Santa Mônica, considerada pela Santa Mônica, sofria dessa. E ele se deparou a primeira vez com o Evangelho de Jesus. Um homem de um conhecimento fabuloso. Ele começa a ler algumas páginas, fecha e diz assim: nossa, que textos tão simples, não tem nem a beleza de uns versos de Horácio. Nossa, que textos tão simples. A forma, né, que o texto era apresentado, não tem nem a beleza dos versos de Horácio. Ele estava preso o quê? A forma, a beleza do texto. E tem um outro momento que ele diz assim, nesse livro Confissões, eu acho interessante, né, quem quiser ler. Ele diz assim: quando eu ia assistir a pregação de um doutor da igreja, eu não estava preocupado com o conteúdo do que ele falava. Eu queria ver a performance, um show, entendeu? Ele dizia assim, não me interessava o que ele estava falando. Eu queria ver a performance dele no púlpito, falando, usando aquelas palavras bonitas, sabe? Aquela coisa. Ele disse, é isso que me atraía. Por quê? Porque eu queria aprender a fazer igual. Quando um dia fosse fazer os meus discursos, eu também, entendeu? Arrebentar, dar show. Era isso que ele dizia. Que para ele, quando ele ia ver aqueles doutores da igreja pregando, que chamam de pais da igreja, ele não queria saber o conteúdo, se era o que eles estavam falando, não. Não queria saber do conteúdo da mensagem. Ele queria ver o show, a performance, para ele aprender como é que fazia para. Entendeu? Era isso que ele queria. Então, é o que ele fala aqui: espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E, para melhor, acreditados, ainda tem mais, é claro, se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem
com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Então, a coisa tem Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, João Evangelista, Jesus, né? Esse é um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, que são os obstáculos, né? Com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de munição, quer dizer, contra o perigo. Como nós devemos nos precaver contra o perigo das falsas comunicações. E até hoje, essas falsas comunicações estão aí. Quantas vezes a gente vê um presunçoso desse se dizer, porque não é, ele não diz assim, eu sou palestrante espírita, ele não diz eu sou um pastor, ele não diz eu sou um padre, ele diz eu sou profeta, entendeu? Eu sou profeta. Ele começa por aí, sou profeta. Ele não vai dizer, eu sou o padre ali da Igreja Nossa Senhora da Conceição, eu sou o pastor da igreja ali da Assembleia de Deus, que fica ali na esquina. Eu não sou presidente, eu não sou palestrante espírita, não. Eu sou profeta. Já começa aqui. Sou profeta. Aí o pessoal fica, "Oh, eu sou profeta." Né? Discípulo nem fala, discípulo é pouco. Para que eu sou discípulo? Eu sou profeta, é por aí. Aí ele diz aqui, né? Questão, agora o item 137. Instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Lembro de Wanda Pereira, com Beletrista. Mas ela diz: não, 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 não vou escrever seus romances, não. Porque seus romances é aqueles romances, tragédias do dia a dia. Todo dia tem uma tragédia igual aquela. O objetivo do livro espírita é esclarecer, é consolar, é ensinar, é instruir. Né? E o texto que você quer se apresentar não faz nada disso. Ele ficou bem chateado com ela. Né? Então, ele diz aqui: são mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Se retirarem frutos reais dessas comunicações, precisa que elas sejam regulares e contínuas, com perseverança, né? Então, elas precisam ser regulares, contínuas, com perseverança. Aí ele continua aqui: os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços. Percebem que aquele está querendo crescer, aprender, se esforçando para trabalhar, eles vão estar lá, nos amparando, nos auxiliando. Segundo, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertir os que, tais manifestações, só veem passageira distração. Aquele que não quer saber de, não, poxa, o espírito chegou para mim, eu sou médium, mandou uma mensagem para mim e disse que era Lucas, Paulo de Tarso. Aí vem a sem graça da Carmen, que frequenta lá cada espírito, para mim assim: olha, Rose, eu achava melhor você pegar essa mensagem e entregar aos companheiros para fazer uma análise. Eu vou dizer assim para ela: olha só porque ela não pode receber Paulo de Tarso, eu vou jogar fora a minha comunicação? Claro que não. Deixa aí. Tá, Carmen, pode deixar. Obrigada, tá, Carmen, pelo alerta. Nada, vou guardar, vou publicar no Facebook. Entendeu? É o que ele falou aqui. Os espíritos superiores vão deixar de lado esse companheiro vaidoso. E aí,
aqueles espíritos levianos vão assessorá-lo da pior forma possível. Unicamente, ele diz aqui, pela regularidade e frequência daquelas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos, que as dão e a confiança que eles merecem. Então, você precisa, se está dando comunicações, continuar, mas não publicar. Lembra de Divaldo com Joana de Ângeles. Arruma um baú e vai colocando lá, vai colocando lá, vai colocando lá. Entendeu? É um treino. Não publica, não divulga. É um treino. E sempre colocando elas, essas comunicações, para serem analisadas, né? Então, ele diz aqui, ó, se para julgar. Aí ele diz, unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para julgar os espíritos, né? Para você julgar aqueles que você vê, que são os homens, precisa de experiência, imagina para julgar aqueles que você não vê. Muito mais experiência você necessita. Qualificando destrutivas as comunicações, supondo-as verdadeiras. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem, mesmo que seja aquela coisa empolada, enfeitada, né? Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos, que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos, que os ditam mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar, né? Então, eles ficam ali. Ainda mais se o médium não os contestar, eles vão continuar ali, ó. Se o médium continua aceitando aquilo, publicando, eles vão continuar. A breve trecho trai-se, pondo a nua sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Quer dizer, com o passar do tempo e com a constância das mensagens, que não, volto mais uma vez a dizer, não devem ser publicadas, sim guardadinhas, e analisando se você vai perceber com o passar do tempo que eles vão escorregar. Porque sustentar algo que não seja a sua verdadeira realidade é difícil. Quando a gente, por alguma razão, quando você tem que fingir que é alguém, principalmente alguém mais elevado que você, fica difícil você manter isso muito tempo, né? Vai ter uma hora que você vai ser descoberto, porque aquilo não é verdadeiro. Você não detém aquele conteúdo. Aí eles aqui, 138, que é a última do capítulo 10. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, que são os odores, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Daí o nos não demorarmos ao tratar dele. Essa questão do olfato, ele não vai se aprofundar nisso. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. A gente, inclusive, está estudando isso no livro Diversidade dos Carismas, naquele capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. A aula passada foi ótima. Foi muito bom. Quem quiser, depois vai lá no nosso site. Eu nem me lembro se eu já publiquei. Dá uma olhada. Muito bom. Hermínio, olha, fantástico, fantástico.
Foi a aula de ontem, né, Rô? Foi a aula de ontem. Foi excelente. Lembra do nosso cimento fresco? Então, o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Permuta é troca, né? Esses meios são as pancadas, a palavra escrita. Estudá-los-emos em capítulos especiais. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Estudamos o capítulo 10, um capítulo importantíssimo, e o que fica bem firme para nós, para todos nós, essa ideia. Devemos analisar tudo que vem dos espíritos. Nada de aceitar uma comunicação porque ela tem um nome de peso, ou porque ela tem palavras, frases bonitas, não é? Ou então elogiosas. Porque às vezes ele manda aquela mensagem, né, elogiando o médium, colocando o médium lá na última prateleira da estante, aí o outro, nossa, como é espírito superior, não elogia ninguém. No máximo que ele diz é assim, ele dá assim, como é que eu poderia dizer assim? Um afago. Isso, meu irmão, continua se esforçando. Isso, continua. Um incentivo. Vamos lá, vamos lá. Mas preste atenção, por aí. Você gosta de dizer, você é a última Coca-Cola gelada do deserto? Já falou isso deste lado. É, realmente, ninguém te compreende. Ninguém te compreende. Ninguém consegue perceber a sua capacidade. Como você é um médio espetacular. Veio com essas frases já está com essa obsessão da personalidade. Porque nós temos que saber que não é verdade, né? Bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, quando o espírito começa a colocar você no altar e concordando com que você se acha, e ele concorda que você é realmente aquilo que você se acha, não faz como Emmanuel, onde Chico diz assim, eu sou um verme. Aí ele olha, verme? Você já viu a utilidade do verme, Chico? Nossa Senhora. Aí o Chico diz assim, tá bom, então eu sou um subverme. Eu sou um subverme, né? Porque Emmanuel tinha essas também. Então, quando o espírito tenta maquiar, sinceramente, nós já temos condições de perceber certas coisas, né? Já temos condições de perceber certas coisas. Então, começa a deixar de lado isso. Começa a deixar de lado. Está recebendo essas mensagens, como ele diz aqui, tudo bem, continua. Como treino, está adquirindo experiência, mas não publica, não divulga. A não ser assim. Recolhe essas mensagens, leva para um grupo de estudos na casa, para um companheiro que você confie, ou então manda para vários grupos para eles analisarem, fazendo o que o Kardec falou, que os espíritos recomendam, o que João também recomendou, né? Para que você possa realmente, porque foi isso que Joana de Anjos fez com o Divaldo. Depois de muito tempo, 2, 3 anos que ele estava psicografando mensagens, ela virou-se para ele e disse assim, ô, Divaldo, sabe aquelas mensagens que você tem guardado no baú? Joga tudo fora. Ele quase teve troço. Como, dona Joana, jogar fora? Afinal, eu psicografei tudo aquilo. São textos, assim, ela disse, ó, é tudo treinamento. Não serve para nada. Não vamos publicar. Aí ele pediu a ela, eu posso guardar só a primeira? Ela, você não vai publicar. Não, não, não. É de lembrança. Eu quero guardar a primeira mensagem de lembrança para quando eu comecei. Mas ela, você não vou divulgar. E ele não divulgou. Ela disse, pode jogar tudo fora. Aquilo não tem valor.
não tem valor. E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Se realmente nós seguirmos as orientações dos espíritos, vai tudo dar certo, né? Vai tudo dar certo. E não deixando nunca que a nossa vaidade extrapole, porque, como tem naquele filme que eu adoro, principalmente aquela cena final do Advogado Diabo, quem viu o filme, a cena final, né, do advogado vaidoso, tinha comido pouco de avanço, né? Por causa da vaidade, nossa, ele passou uma dificuldade, até que ele percebeu e saiu da, né, mudou, aparentemente, mudou. Mas o diabo é insistente. E, personificado na forma de um jornalista, o procurou. E ele tinha feito um negócio lá no tribunal, aonde ele era um advogado de acusação, ele era o promotor, estava acusando uma jovem que era inocente. E no final, o promotor, que é um advogado de acusação, acabou defendendo a jovem, né? Aí deu uma confusão danada, mas todo mundo aplaudiu, porque de certa forma ajudou a jovem. E aí o jornal, vem todo mundo, né, querendo entrevistá-lo, e ele já sabia que tinha caído em tentação. Por isso que a vida dele deu aquela confusão toda. Aí, inicialmente, quando o seu jornalista, mas que era o diabo, vira para ele e diz assim: eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor para contar para o meu público, né, de como das coisas maravilhosas que o senhor fez, defendendo essa jovem. Ele olha e diz assim: não, 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 não. Não vou dar entrevista nenhuma, de jeito nenhum. Não vou. E vai descendo a escada. E o diabão, que é o jornalista, está lá em cima da escada, olhando para ele. Aí vira-se para ele e diz assim: ah, meu amigo, por favor. Aquele jeitão, né? Era Robert De Niro. Por favor. Afinal, o senhor fez uma coisa muito boa. O senhor não pode deixar de dar Al entrevista. Pacino, Al Sinal Pacino. batido, né? O senhor não pode deixar de contar o que o senhor fez. Aí ele para no degrau da escada, olha para a esposa, ela olha para ele fica assim. Aí ele olha para o jornalista e diz assim: então vamos fazer assim. Quinta-feira, e tal hora, eu recebo. Aí abaixa a cabeça assim, humildemente vai descendo. Aí a câmera vai subindo, foca o Al Pacino e ele dá aquele sorriso e diz: vaidade, vaidade, esse é o pecado que eu mais amo. Então, o sujeito, pela vaidade, vai cair de novo. Porque ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Mas não se deu, não deixou, não se deu por vencido. Porque ele sabia que ele era vaidoso. Aí ele foi de novo, né? Deu aquela amaciada nele, né? Tocou ali na vaidade dele. Aí ele marcou, ele fala: vaidade, vaidade, esse é o pecado que eu mais gosto. Então, o pecado que o diabo mais gosta em nós é a vaidade, porque é por ali que a gente escorrega. É o caso desses médios, né? Dos médios, é o nosso caso. Então, quando a gente sentir esses irmãos menos felizes, né? É, afagando a nossa vaidade e que a gente sabe, bota o pé atrás e diz: não, não, eu sei que eu não sou tudo isso. É ótimo essa cena, é ótimo, né? E é verdade mesmo, né? É uma coisa maravilhosa. Tem cenas assim, eu achei fantástico isso, né? Mas é por aí, né? São os cavaleiros do Apocalipse. Vaidade, orgulho e egoísmo. E é por aí que a gente cai. É por aí que a gente cai. Por isso que, estudando o Sermão do Monte, o que que dizem para gente, né? Vou até pegar aqui para encerrar, né? A nossa aula da quarta-feira, né? Quando ele diz aqui, conta, né? Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Então, ele fala que essa mão, que ali é só uma figura, né?
são os nossos vícios, as nossas ações. E ele diz: atira para longe de ti distante, ou seja, bem diferente, bem distante, bem diferente da nossa personalidade atual, longe de ti. Então, o desejo é como fator identificador de nosso estágio evolutivo. Então, atira-o para longe de ti, bem distante. Vai eliminando esse tipo de coisa, né? Porque é por aí que muitas vezes nós fracassamos. Você faz tudo direitinho, mas não cuida da vaidade. E sempre vai ter aquele que fica de tocaia nos observando. E na hora que o prédio está levantado, está de pé, alguém vem e diz assim: nossa, que arquiteto espetacular que você é, não é? Essa obra é única, que maravilha. Aí você fica: oh, eu sou um artista. Pronto, acabou. E aonde eles vão trabalhar em cima de nós? Da nossa vaidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, Ah, em pode falar. aos pronunciamentos dos espíritos, né? É uma linha muito tênue, né? Às vezes você, mesmo com experiência, às vezes, é Exato. difícil, às vezes, você identificar um espírito assim, que vem dissimulado, né? Ele vem com. Tu não consegue perceber. Agora, se é com continuidade dele, do pronunciamento desse espírito, você ainda chega um momento que ele dá um deslize, mas se for uma comunicação só, às vezes é difícil tu perceber a leviandade dele. É muito. Pode falar, Alberto. Então, é isso. Às vezes por isso que às vezes é Como tu preferível sente, você amor. rejeitar do que se A deixar levar motivação por saudade. pela Eu acho vaidade e que eu vou te aceitar falar, aquela tá? comunicação. Deixa eu te falar. Isso aqui Vai falar. é Pega aquela Kardec verde, uma recomenda verdinha. que você continue a receber aquelas Sai mensagens, não, amor. para justamente você ir analisando e não publicar. Não publica. Vai guardando aquele material, vai analisando, coloca esse material para ser examinado por outros companheiros, e ele diz assim, de preferência em casas espíritas diferentes. Porque vai que você manda para sua casa espírita e todos os médios ali estejam obsediados. Então ele fala, ele diz assim, em centros diferentes, grupos diferentes. E depois aguarda o retorno da análise. E tenha humildade suficiente para aceitar a crítica dos companheiros. Porque não adianta você mandar, eles analisarem, responderem, e você dizer assim: ah, eu não gostei do que ele escreveu, do que ele disse, não. Não esperava isso dele, não. Tem que ter. Porque aí as respostas chegarão, você vai analisar. Se você mandou para 8 casas espíritas, se 6 casas disserem não, a comunicação é boa. Foi o que ele falou, a maioria. Mais de 8, 7,5 disserem joga fora que é uma porcaria, e você vai, não, eu vou publicar, porque eles não tiveram esse olhar caridoso, profundo, para analisar a comunicação que eu enviei. Aí você vai acabar se enrolando. Então, o que ele falou foi isso: manda para análise, publica não. Agora, é com o tempo, com a experiência, com o exercício, com a prática, que você vai adquirir conhecimento. Você vai ter Ô, Rose, segurança. Fala, amiga. então, a mediunidade nos é emprestada, né, para a nossa evolução, não é isso? Nós recebemos, né, de Deus essa mediunidade para que a É, gente possa evoluir, né? para evoluir. É, E
E pode ser retirado a qualquer momento, Ah, né? sim, 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 É, sim, sim. É só lembrando aquele livro, lembra? Emmanuel, primeiro livro sim, que Chico psicografou de Emmanuel, aí o Chico deu o nome do mentor, Emmanuel, lá no capítulo 11. Quem são os médios da sua generalidade? Né? Quem são os... Eu adoro aquele capítulo. Bota a gente com os pés no chão, que é uma beleza. Né? Para a gente encerrar. E, Já e a fazia gente tempo que eu não lia, precisa, né? e a gente precisa muito disso, estar com o pé no chão. Olha aqui, ó. Quem... é por isso que O livro é esse aqui, ó. Voltando aqui para quem não conhece, esse livro, ó. Emmanuel. Capítulo 11. Mensagem aos médios. 11.2. Quem são os médios da sua generalidade? Emmanuel não está perguntando, não, ele está afirmando. Ele está falando, quem são os médios da sua... Ele diz assim, ó, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários da acepção comum do termo. São as almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e da vaidade, né? E que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, são aqueles espíritos que recebem essa mediunidade para, muitas vezes, repararem todo o mal que praticaram, né? Como ele diz aqui, nos seus instantes de criminosa arbitrariedade e condenável insânia. Então, não tem por que nós ficarmos vaidosos porque somos médiums. Emmanuel bota a gente com o pezinho bem no chão. Bem, meus por amigos, isso que falem, né? Por isso que eles são falidos, ficam falidos. né? Então, Emmanuel bota a gente com o pezinho bem no chão. Vaidoso por quê? Depois de ler essa página. Então, semana que vem, hoje são 29, semana que vem, dia 5, sexta-feira, né? Nós iniciaremos o capítulo 11 da sematologia e da tipitologia, semiologia da comunicação mediúnica, né? Capítulo 100, item 139. Vamos colocar a data aí? 5/9/25. Passando rápido, né, gente? Item 139. 5/9/25. Daqui a pouco, né, teremos aí 15 para as 7 a nossa reunião de radiação, tá, gente? Então, meus irmãos, depois, né, dessas instruções que os espíritos nos enviaram e que nós precisamos muito, né, para compreender bem tudo aquilo que precisamos aprender para poder continuarmos trabalhando, aplicando essa mediunidade para auxiliar aqueles a quem prejudicamos, para auxiliar aqueles que estão muito necessitados. É uma forma de amar o nosso próximo, né? É um recurso que Deus nos deu para a gente poder dar um saltozinho de qualidade, porque aí a gente vem muito devagar, buscando passo, e com a mediunidade, muito bem, a mediunidade com Jesus, porque tem a mediunidade sem Jesus, né? Então, trabalhando a nossa mediunidade com Jesus, como o livro daquele livro do Alírio Cerqueira Filho, né? Mediunidade com Jesus, a gente vai podendo, né, apagar, às vezes, o nosso passado sombrio e construindo um presente e um futuro melhor.
Isso é prova da misericórdia divina. Então vamos aqui. E daí, minha amiga, liga aí seu microfone, faz a nossa prece de agradecimento. Todo mundo, segunda-feira, lembrando a nossa palestra, tá? Gente, todo mês de setembro, todas as segundas-feiras de setembro, palestra tratando do tema Todos pela Vida. Setembro Amarelo trata do suicídio. Teremos a nossa irmã Darcy Neves Moreira. Darcy faz um trabalho lindinho, lindo na Federação Espírita Brasileira. Trabalhou muitos anos com evangelização. Ela vai conversar conosco, né? Sobre um tema muito interessante, que é, nós que desejamos iniciar com esse tema, porque acho que é muito importante a gente primeiro tratar de nós mesmos. O tema é cuidado é saúde mental. Como cuidar de si mesmo? Então, nós precisamos nos amar, precisamos cuidar de nós mesmos, porque senão é cego guiando cego. Então, autocuidado é saúde mental. Como cuidar de si mesmo? Segunda-feira, 1/9, às 18h30. Estou mandando um cartazinho com um link, é só entrar, participar, tem que abaixar o aplicativo Zoom, quem não tem. Nossa companheira Darcy Neves Moreira. Começa às 18h30, termina às 19h20. Vai lá, Ideína, faz a nossa prece de agradecimento, minha querida. Vamos agradecer a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Francisco de Assis por nos permitir estar em sua casa, amparados também pelo nosso irmão Jesus Gonçalves. Agradecida por tudo, Senhor, pelo aprendizado, pelo amparo e pelo fortalecimento que nos é dado esses ensinamentos. Senhor de misericórdia, que a noite de hoje seja de muita paz, de muita luz, e que todos possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Fiquem conosco, Senhor, nos amparando e nos fortalecendo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez agradecemos ao doutor Bezerra de Menezes, né? Hoje, dia 29 de agosto, aniversário do doutor Bezerra de Menezes, esse trabalhador incansável da Serra de Jesus, esse espírito amoroso que tanto nos auxilia. Que ele continue trabalhando aí junto a nós, que a gente precisa, né? Precisamos muito do doutor Bezerra e dos amigos espirituais, mas que a gente também faça a nossa parte para colaborar com o trabalho, né? Então, meus irmãos, ó, beijinho no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Como diz Francisco de Assis, paz e bem. Tá bom? Carmen, vou passar para você, tá? Tchau, gente. E esse fim de semana eu estou aí no Rio. Eu vou fazer vou participar da palestra aí no Rio. Vou visitar a mamãe.